Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje eu resolvi trazer aqui para vocês algumas coisas básicas que a gente tem que estudar, né? Ou melhor dizendo, revisar, porque tudo que eu vou falar aqui a gente já viu durante a graduação. E então, tudo que a gente tem que revisar antes de começar o nosso estágio na atenção primária. E é isso, eu espero muito que vocês gostem. Bora pro vídeo! Bom, gente, antes de começar falando para vocês o que a gente deve estudar, né, ou melhor dizendo, revisar para a atenção primária, eu queria falar para vocês que tudo que eu selecionei aqui é baseado na minha experiência, no meu estágio e na minha unidade. Então é isso, eu só queria deixar claro aqui que é baseado na minha experiência, tá bom? Primeira coisa que a gente deve saber é fazer um exame físico geral e uma anamnese completa. Por quê? Como que funciona na unidade? O paciente chega na unidade e ele passa pela triagem, ou também chamado de acolhimento. Nesse acolhimento, o que o enfermeiro vai fazer? Vai investigar ali o porquê que o paciente está na unidade, qual que é a queixa dele. Então, a gente vai perguntar qual que é a queixa principal, quando que começou, se tem alguma coisa que piora a dor desse paciente, se for algum caso de dor, né? Se ele fez uso de alguma medicação, porque, por exemplo, se ele falar que teve febre, a gente tem que perguntar se ele fez uso de algum medicamento, porque pode ser que esse medicamento esteja escondendo algum sintoma nesse paciente ali naquele momento. Então, é muito importante a gente perguntar se ele fez uso de alguma medicação. Também tudo vai depender da queixa desse paciente. Por exemplo, se for uma queixa de dor para urinar, a gente tem que perguntar qual que é a cor dessa urina, a quantidade que está fazendo, se é no finalzinho, se dói constante, enfim. Tudo vai depender dali da queixa do paciente, né? Por isso que é muito importante a gente saber fazer uma anamnese completa. Logicamente que a gente não vai fazer igual a gente aprendeu lá em semiologia. Tem que saber onde que o paciente mora, na casa, quantos quartos tem, enfim, não tem que perguntar isso. Até porque as meninas ali, né, da recepção, coloca esse paciente no sistema do enfermeiro, então ali já aparece o nome, idade, data de nascimento, sexo, as informações básicas já aparecem ali. A gente só preenche mesmo quais são as queixas, quando que começou, se tem mais algum outro sintoma, enfim, é basicamente isso. Mas é muito importante a gente saber o que perguntar para esse paciente para a gente ter ali um relatório bem completo. E o exame físico, por que ele é importante? Porque a partir das queixas desse paciente, a gente já vai avaliar algumas coisas, como por exemplo, se o paciente me falou que está com queixa de vômito ou de diarreia, eu já vou ali, né, avaliar o grau de hidratação desse paciente. Se ele está me queixando que o pé está inchado, se a perna está inchada, a gente já vai ali avaliar, né, o edema, se tem algum edema ali. Enfim, por isso que é muito importante também saber sobre o exame físico geral, porque dependendo da queixa do paciente, a gente já tem que fazer essa avaliação logo ali no começo. E por que é importante fazer essa investigação completa? Porque dependendo do caso desse paciente, às vezes a gente não consegue resolver ele na unidade, então a gente tem que encaminhar ele para o UPA, que é a unidade de pronto atendimento, porque somente lá eles vão conseguir resolver, porque às vezes na unidade básica a gente não tem recursos para ofertar para esse paciente, como por exemplo algumas medicações, a gente também às vezes não pode realizar algum procedimento ali porque não tem materiais, então nesses casos a gente tem que enviar para o UPA. E se a gente tiver o recurso, né, para atender esse paciente ali na unidade, é muito importante também a gente fazer essa investigação completa, porque quem passa o caso do paciente para o médico somos nós enfermeiros, pelo menos lá na unidade funciona assim, pode ser ou enfermeiro ou técnico, depende de quem realizou, né, mas normalmente somos nós enfermeiros, então a gente que passa o caso para o médico, para ele já estar ciente antes de chamar o paciente para ser atendido. Então nós fazemos o relatório e quando o paciente vai para o consultório do médico, o relatório desse paciente da enfermagem já fica pronto. Então, o médico já tem ali mais ou menos uma noção do que esse paciente está sentindo, quando que começou, enfim, as informações básicas. Outra coisa também que a gente utiliza muito, e acredito que isso a gente utiliza em qualquer local de trabalho, né? Pode ser na atenção primária, secundária, terciária, enfim, que é os sinais vitais. A gente tem que saber os sinais vitais, gente, assim, de cor e salteado, pelo menos os valores de referência, enfim. Os sinais vitais, né, para quem não sabe, é a pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura, saturação e também, recentemente, eles colocaram, né, nos sinais vitais,
acrescentar um dor, porque então quando o paciente tem a queixa de dor, a gente faz a escala de dor com esse paciente. E em casos de paciente diabético, a gente também avalia a glicemia capilar dele. Outra coisa também que a gente vê muito na unidade, tipo assim, todo dia, gente, todo dia, são pacientes hipertensos e pacientes diabéticos. Então, acho interessante vocês estudarem não, gente, afundar de cabeça nesses dois assuntos, que é pressão alta e diabetes, porque é uma coisa que tem muito e acredito que em muitas unidades. Bom, então sobre os sinais vitais a gente tem que saber, né? Pelo menos os valores de referência, como que vai avaliar, porque a gente também coloca nesse primeiro relatório de enfermagem no acolhimento. Todo acolhimento que a gente faz, a gente tem que avaliar os sinais vitais do paciente. Outra coisa também que eu recomendo vocês estudarem é a ausculta cardíaca e a ausculta pulmonar. Principalmente os pontos, né, que vocês vão colocar ali o esteto e também algumas alterações, por exemplo, roncos, sibilos, estridor, na ausculta cardíaca, presença de arritmia. Eu falo isso porque eu achei, né, que a gente não viria tanto assim a ausculta cardíaca e a ausculta pulmonar. Porém, uma vez eu fui realizar a visita domiciliar, a paciente tinha queixas de arritmia, então eu tive que realizar ali a ausculta cardíaca. Eu tive, né, a ajuda da enfermeira, mas no caso, se eu fosse a enfermeira, ia depender de mim mesma. Então, acho muito importante a gente saber ali os pontos, né, básicos e também algumas alterações. E na ausculta pulmonar é muito importante, porque principalmente agora, nessa época aí de Covid, né, a gente está tendo muita queixa respiratória. Então, todo paciente que a gente faz a triagem ali, tem uma queixa respiratória, a gente já realiza ali a ausculta pulmonar para ver como que está a respiração desse paciente. Outra coisa também que eu recomendo vocês estudarem é a administração de medicamento. Lá na unidade eu já realizei via subcutânea, intramuscular e endovenosa. Então eu recomendo vocês darem uma estudada, uma revisada, né, sobre isso e os materiais que a gente utiliza. Por mais que pareça bobo, gente, chega na hora de te dar um branco, assim, tipo, chegou uma medicação para fazer. Te dá um branco do que você tem que pegar. Então é interessante você dar ali uma revisada, né? Principalmente quem tem insegurança com essas coisas. Eu tinha bastante insegurança, principalmente em acesso, né? Pegar ali um acesso venoso. Era meu terror, mas na unidade eu perdi essa insegurança. Hoje em dia eu faço tranquilamente. Mas eu acho interessante vocês darem uma revisada nisso para não passar perrengue na hora. Outra coisa também que tem muito em unidade básica são vacinas, né? Não é novidade para ninguém. Então, eu acho interessante vocês estudarem, assim, bastante vacina, porque é algo complicado, não é uma coisinha que você aprende, assim, da noite pro dia. Realmente, você tem que estar ali praticando, estudando várias vezes para você acabar decorando, né, ali, porque é um pouco confuso, são muitas informações. Por exemplo, chegou uma criança na unidade de 4 meses, quais são as vacinas que você tem que administrar, o local, a quantidade. Você tem que também saber montar as caixas de vacina, as temperaturas que deve ser armazenada, quais são, né, as reações adversas que pode dar nessa criança. Enfim, gente, é muita coisa vacina, então recomendo vocês revisarem muito bem a vacina, que é algo que pega muito nas unidades básicas. Outra coisa também que eu confesso para vocês que eu tinha esquecido de estudar antes de ir para a unidade básica era curativos. Gente, o curativo era uma coisa que assim eu não lembrava nada. E aí uma vez eu fui realizar uma visita domiciliar, tive que acompanhar, né, fazer um curativo. Mas eu já tinha falado que eu nunca tinha pegado nenhum curativo, eu só tinha visto na teoria. E aí, mas deu tudo certo lá na hora. Eu fui acompanhada pela médica, então ela foi ali me orientando, mas é uma coisa assim que eu falo pra vocês, não esqueçam de estudar curativo, cobertura, tipo de ferida, as orientações que você tem que fazer ali pro paciente, como que ele vai limpar, como que ele vai tampar aquilo ali, né? Enfim, estudem curativos. Bom, gente, outra coisa também que eu recomendo vocês estudarem é sobre hepatite B, hepatite C, sífilis e HIV. Por quê? Todas as unidades básicas fazem um teste rápido, que é para detectar se a pessoa tem essas doenças, que é aquele procedimento que a gente fura o dedo do paciente, coleta ali o sangue e pinga ali nos testes, né, para ver se vai reagir ou não.
Todas as pessoas podem fazer esse teste, inclusive as gestantes também fazem, elas fazem 2 vezes durante a gestação. Então, acho muito importante vocês estudarem sobre essas doenças, até porque se o paciente tiver alguma dúvida ali na hora sobre, o que é sífilis, você saber orientar o paciente, o que é, porque às vezes ele tem e às vezes nem sabe os sintomas da doença. Enfim, então é muito importante você estar estudando esses procedimentos antes de estar realizando para você tirar as dúvidas do paciente e explicar para ele também, né, o que é cada uma. Outra coisa também que a gente tem que estudar antes de começar o estágio na atenção básica é o exame das mamas. Por quê? Toda vez que a gente realiza um Papa Nicolau, a gente tem que realizar o exame da mama ali na paciente, né? A gente realiza a inspeção dinâmica, estática, palpação. E também é muito importante a gente saber descrever, porque às vezes a gente vê alguma coisa ali, mas não sabe descrever no prontuário do paciente. Então é muito importante a gente saber descrever o que a gente está vendo. E aproveitando também, né, o exame das mamas, como eu disse para vocês, a gente realiza o Papa Nicolau, então é importante a gente estudar sobre o Papa Nicolau, sobre as possíveis alterações, o que a gente orienta para o paciente, como que realiza o procedimento. Enfim, lá na unidade também, o enfermeiro realiza a consulta de pré-natal. Pelo menos a primeira consulta quem realiza é a enfermeira e as outras consultas quem realiza é a ginecologista. Mas quando a ginecologista estava de férias, quem realizou todas as consultas ali foi a enfermeira. Então acho legal, né, a gente estudar também sobre a consulta de pré-natal, o que a gente pode estar orientando para essa paciente. A gente já agenda o teste rápido, né, que é o de HIV, sífilis, hepatite B e C. A gente já solicita ali alguns exames, avalia ali os batimentos do feto, né, enfim, a gente já faz ali uma consulta do pré-natal completa. Por fim, a gente também realiza a consulta puerperal e realiza junto também, né, o teste do pezinho. Quando a mãe leva lá, né, o recém-nascido para fazer o teste do pezinho, a gente já realiza a consulta puerperal com ela também. Na consulta puerperal, a gente vai ver se ela está tendo alguma dificuldade na amamentação, se ela tiver algum ponto, seja de cesariana, teve alguma laceração, a gente avalia também, né, esse ponto para ver como que está a limpeza, se tem algum sinal de infecção. E também a gente vê ali, faz algumas perguntas para ver como que está o psicológico dessa mãe, porque tem algumas mães que chegam lá com o psicológico bem abalado, outras nem tanto. Então a gente já realiza ali uma consulta com a puérpera e também realiza a consulta com o recém-nascido. Consulta do recém-nascido, além de realizar o teste do pezinho, a gente avalia também alguns reflexos, como por exemplo o reflexo de Moro, de Babinski, a gente avalia também o reflexo de busca, reflexo palmar e também o reflexo de marcha. Então a gente avalia esses 5 sinais e também já vê ali, né, se tem algum sinal de icterícia, como que tá o grau de icterícia desse recém-nascido, como que tá a limpeza ali do coto umbilical, porque por mais que pareça algo assim bobo, né, tem muitas mães que têm medo de realizar ali a limpeza, de mexer muito no coto umbilical. Então a gente já orienta tudo ali para a mãe. Bom, gente, e para finalizar, outras coisas também que eu acho interessante vocês estudarem é sobre dengue, os sintomas, como que é transmitida, quais são os tratamentos, né? Como que é feito o diagnóstico, porque assim, dengue tá tendo muitos casos lá na unidade. Então eu acho importante vocês saberem ali pelo menos o básico, né? Os sintomas, o tratamento. E também sobre tuberculose e hanseníase. Pelo menos ali o básico também, a gente quase não vê, eu pelo menos nunca presenciei esses casos, mas quando tem esses casos, né, é na unidade básica que é realizado o tratamento, é realizadas as consultas, então também acho muito importante vocês saberem disso. Esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Se na unidade que vocês fazem estágio ou se vocês trabalham, tem mais alguma coisa, pode deixar aqui nos comentários que vai ajudar bastante o pessoal que vai começar a fazer os estágios na unidade básica. Eu acredito que eu falei já a maioria, se eu esqueci de alguma coisa, vocês me perdoem. Então deixem aqui nos comentários se vocês lembrarem de alguma coisa. É isso, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!